Eu tenho uma grande notícia para te dar. Agora no mês de junho, nos dias 14, 15, 16 e 17, às 7h30 da noite, nós estaremos fazendo 4 lives com o tema comunicação. Meu primo, que é psicólogo, irá falar da comunicação com o adulto e eu irei falar sobre como usar a comunicação não violenta com crianças e adolescentes. No dia 18 de maio, foi celebrado o Dia Nacional do Combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E por isso, durante esse mês de junho, nós iremos fazer uma série falando sobre violência e abuso. Iremos falar os 4 tipos principais. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre violência física e como evitar que o seu filho ou a criança com quem você convive seja vítima desse tipo de violência. O artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente define violência física como qualquer ação disciplinar que faça-se uso da força física e que resulte na criança, primeiro, marcas, ou seja, hematomas, lesões, ou seja, algum tipo de machucado, algum osso quebrado, faça a criança passar por uma situação humilhante ou vexatória e também cause dor física. Então, a violência física em geral é quando você deixa essas coisas na criança. E aí, quando a criança passa por isso, ela vai ter uma série de comportamentos e é importante nós ficarmos de olho nesses comportamentos. Por isso que a forma de prevenção primeiro é observe a criança. Se você perceber que a criança teve uma alteração de comportamento, era uma criança agitada e agora ela é uma criança mais quieta. Era uma criança que gostava de estar no meio dos amigos, agora ela fica se isolando. É uma criança que não gosta que nenhum adulto chegue perto dela. Se você perceber que a criança, mesmo em dias quentes, ela fica usando blusas, capuz, ou seja, roupas muito longas para esconder partes do corpo. Fique atento. Por quê? Porque isso são indicativos de que essa criança possa estar sofrendo algum tipo de violência. Um outro indicativo também é quando a criança começa a sentir dores constantemente, então você fala, vamos para a escola, a criança começa a passar mal, ou ela começa a se queixar de dores que não eram comuns antigamente, tá bom? Então isso tudo pode ser um sinal de que essa criança está sendo vítima de algum tipo de violência. Uma outra forma de prevenção também é o diálogo. Se você convive com uma criança, é muito importante você conversar com essa criança para que ela conte para você tudo o que acontece com ela. Por quê? Porque aí se ela for vítima de algum tipo de violência, inclusive a violência física, ela vai te avisar. Então ela vai chegar, hoje bateram em mim, hoje deram um cascudo, hoje me deram uma rasteira. E aí você vai saber rapidamente para tentar agir e proteger essa criança para que ela não seja mais vítima desse tipo de violência. Uma outra coisa também, para que nós adultos não sejamos os agressores, é importante que você nunca haja na hora da raiva. Então você chegou em casa, viu lá a criança fazendo algo que te irritou, te irritou muito. Primeiro, saia de perto da situação. Faça algo que te deixa relaxado, algo que te faça sentir melhor. E aí depois que você estiver calmo, relaxado, a criança também, aí você chama a criança para conversar. E aí nessa hora da conversa, é importante você primeiro fazer a criança refletir em como ela acha que os outros vão se sentir. Então você pergunta, como que você acha que eu me senti quando eu vi você fazendo aquilo? Segundo, e o mais importante, em como ela acha que aquele problema pode ser resolvido. Então a criança aprontou ali, aí você pergunta assim, como que nós podemos resolver esse problema? Não adianta ficar dando lição de moral, falando que aquilo era errado, porque a criança já sabe que aquilo era errado. O importante é definir com a criança um meio para resolver aquela situação. E uma outra coisa também, é um tema muito polêmico, é a questão do castigo físico. Tem pessoas que são a favor, falam assim, eu apanhei e por isso virei um cidadão de bem. As crianças de hoje em dia estão assim porque não apanham mais dos pais. Outros são contra. E aí vem aquela pergunta,
Devemos ou não bater na criança? Quando a criança apronta, devemos ou não castigá-la fisicamente? Eu vou dar a minha opinião pelos estudos que eu já fiz e materiais que eu li. O ideal é que não se use o castigo físico, não bata na criança. Por quê? Se você bater na criança, aparentemente aquele comportamento vai ser resolvido. É claro, a criança está lá gritando, ela apanha, ela vai parar de gritar. Então o comportamento errado vai se resolver, porém vai trazer outras consequências, principalmente emocionais sobre a criança. E uma outra coisa, quando você usa do castigo físico, a criança muito provavelmente não vai aprender o porquê que aquilo é errado. Então, quando você sair de perto, ela vai voltar a cometer aquele ato, por quê? Porque ela não aprendeu porque aquilo é errado. E aí tem muitos pais que falam assim, eu não sei o que eu faço, eu bato, mas o meu filho não muda o comportamento, porque ele não entendeu o porquê aquilo é errado, tá? E então aqui algumas dicas. Caso você ache que tem que bater na criança, que é importante castigá-la fisicamente, algumas dicas. Primeiro, nunca, em hipótese alguma, bata na criança na hora que você estiver com raiva, tá? Segunda dica, antes de você bater na criança, relaxe, acalme, faça algo que te faça sentir melhor. E aí depois que você estiver bem calmo e relaxado, aí você vai lá e aplica a punição física que você acha que tem que aplicar. Outra coisa também, antes de você bater na criança, converse e explique o porquê que ela está apanhando. Ó, filho, vem aqui, vamos conversar. Ontem você fez isso, e por isso que agora eu estarei te batendo. Então faça a criança pensar. E aí na hora que você estiver conversando, você usa aquelas perguntas que eu falei anteriormente. Filho, como que você acha que o pai se sentiu ou a mãe se sentiu quando você teve aquela atitude? Aí depois que a criança pensou e falou, você fala assim, como que a gente pode resolver esse problema? E aí você depois conversou, fez a criança refletir no erro, aí você aplica o castigo físico. E uma última coisa, e talvez a mais importante, antes de bater, deixe muito claro o seu amor pela criança. Chame a criança, dê um abraço e fale assim, ó, o pai ou a mãe te ama muito, você é muito especial pra gente. Dê um beijo, dê um abraço para que a criança sinta o amor. Porém, por te amar, eu vou, para você não ser uma pessoa de ter um comportamento errado no futuro, eu vou aplicar essa punição. E aí, depois que a criança se sentir amada, você aplica a punição física. É importante seguir essas regras, porque se você não seguir essas regras e só bater na criança, essa criança, ela não vai mudar o comportamento, ela só vai mudar quando você estiver por perto, ela não vai se sentir amada e isso vai fazer com que lá no futuro ela tenha outros comportamentos por não ter suas necessidades emocionais resolvidas. E essa criança ela pode desenvolver vários transtornos, entre eles depressão, tristeza, isolamento, porque foi vítima de violência física pelos próprios pais. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixe a sua curtida, comente sobre o que você achou, se você concorda, se você não concorda. E outra coisa também, envie para outras pessoas. Tem muitas pessoas que precisam saber sobre esse assunto. E uma última coisa, se inscreva em nosso canal, porque aí na hora da live, no dia 14 e nos nossos próximos vídeos você vai ser avisado. Uma excelente tarde para você.